Penso, logo existo, ou penso, logo desisto? Vamos à reflexão. É importante, quando nós analisamos o contexto em que estamos vivendo, e não somente fazermos uma análise superficial. Precisamos nos aprofundar em tudo aquilo que nós estamos vivendo. É importante todo o contexto? Claro que sim. Faz parte do desenvolvimento, do crescimento, do avanço. Mas que precisamos também analisar os nossos pensamentos. Muitas vezes estamos com pensamentos que produz no fígado uma ansiedade muito grande, produz no coração uma aceleração dos seus batimentos cardíacos, conduzindo-nos para decisões precipitadas. O nosso pensamento é algo fundamental, excelente. Ele foi nos conduzido, ele foi colocado dentro de nós como ponto fundamental para o desenvolvimento e o crescimento do ser humano. O ser humano precisa analisar os seus pensamentos, as suas decisões. Que caminho nós queremos tomar? Que direção nós vamos caminhar? Se queremos andar por momentos em que conduzimos a situação ou em momentos em que somos conduzidos por ela. Por isso, essa nossa reflexão, queremos ajudá-lo e queremos ajudar a todos nós. Queremos ajudar a que possamos desenvolver uma mente que não produza apenas a necessidade momentânea, mas que venha a ter condições de raciocinar bem mais além da nossa própria vontade. Somos desafiados a isso. Esse é o momento da escolha dos grandes vencedores. Vencedores não são aqueles que apenas comentam, demonstram, mas são aqueles que vivem realmente a vitória. E a vitória é conseguida no campo de batalha. Não nos holofotes, não nos momentos em que apenas comentamos o que aconteceu com outros. A vitória precisa ser sua, nossa. A vitória, você vive a vitória. Você é o autor da vitória. As pessoas vão falar de você na vitória. Foi você que comandou a vitória. Foi você que chegou lá na vitória. Por isso a vitória é a sua experiência. Você não pode se omitir dessa experiência. Você não pode estar falando dos outros que venceram. Você precisa estar falando de você. Eu venci. Eu consegui. Eu cheguei no ponto fundamental dos meus pensamentos. Aquilo que eu pensava no passado, eu desenvolvi e cheguei até onde cheguei. Claro que não podemos apenas usufruir do momento em que estamos no topo da montanha. Precisamos trabalhar para ficar no topo da montanha. E aí, grandes homens passaram por essas crises, passaram por essas dificuldades.
mas a todos eles, na história toda. E principalmente quando nós olhamos para a palavra de Deus, em toda a sua vitória, Deus concedeu ao homem grandes triunfos. Mas esses triunfos não passaram apenas pelas vitórias, mas passaram pelas suas crises. Foi nas suas crises que Deus constituiu o homem vitorioso. Foi nas suas crises que Deus constituiu a mulher vitoriosa. E por isso nós precisamos estar bem atento ao momento em que nós estamos vivendo. Ele está garimpando pessoas vencedoras, pessoas que modificaram o momento dessa crise que nós estamos vivendo. Ela é apenas mais uma na sua história, mais uma em que todos nós precisamos nos juntar e precisamos dar um grito diferente, um grito de conquista, de avanço, onde nós precisamos trabalhar essa nossa existência. A sua vitória é fundamental. A sua vitória vai mostrar ao mundo que você venceu. E a sua vitória está nos seus sonhos, nos seus pensamentos, está nas suas reflexões. Elas precisam estar bem ajustadas aos seus pensamentos. Aquilo que nós pensamos, nós precisamos aguardar o momento exato para chegarmos a estas conquistas. As nossas vitórias passam pelas nossas crises, mas de uma maneira ordeira, de uma maneira vencedora, de uma maneira em que demonstramos quem nós somos, quem você é. Conhecemos você, ou você é conhecido, quando você passa pelas crises, nos aplausos, nos momentos de grande euforia, não demonstram os vencedores. Isso é o resultado de quando nós passamos pela crise e vencemos. Mas é na crise em que as pessoas vão enxergar o seu desenvolvimento, a sua maturidade, quem você é, como você escreve a sua história. Isso é fundamental para todos nós. Quando pensamos aceleradamente, quando temos uma mente acelerada nos pensamentos, nós não conquistamos o triunfo. Porque quando somos acelerados, nós não pensamos. Trabalhamos com o fígado, trabalhamos com a depressão, com o medo, trabalhamos com a angústia e por isso, muitas vezes, não tem vencedor. Mas quando pensamos com qualidade, quando pensamos no avanço do desenvolvimento dos meus pensamentos, quando colocamos em ordem, quando fazemos uma pauta para aquilo que nós vamos trabalhar. Como você quer crescer? Como você quer avançar? Como você quer conquistar? Aqui está o meu sonho, aqui está o meu pensamento, aqui está a minha dinâmica. E é seguindo essa agenda, é que eu vou trabalhar o meu desenvolvimento. Possivelmente você
durante esta agenda você vai ter encaixes, você vai ter algumas dimensões diferentes, você vai ter desistência, você vai ter que mudar alguns pontos da sua agenda, porque isso é necessário. O mundo trabalha dentro do dinamismo do crescimento, e o crescimento sempre passa por um diferencial, por uma maneira diferencial de pensar. A meta, a função do crescimento, a meta sonhadora, que vai além do que você está imaginando, vai além da profundidade do que você está pensando. E tudo isso produz dentro de nós maneiras, condições, atmosfera diferente, onde eu preciso entender que eu estou além desses meus pensamentos. Quando pensamos dentro de uma confusão, dentro de uns altos e baixos, quando o momento não é favorável e o pensamento vem desistir, esse é o momento diferencial da sua vida. É o momento em que você vai dar uma alavancada. É o momento em que você vai mostrar que nessa circunstância você sabe administrar. Seu pensamento é para administrar a crise. Penso, logo existo, como disse o filósofo, é um momento fundamental em que existir faz parte de um crescimento. Pensar, desenvolver, trabalhar dentro dessa engrenagem que vai te dar alvos novos, que vai mostrar o diferencial que você precisa encaixar na sua vida. E para tanto você precisa estar preparado. Você precisa estar dentro de uma dinâmica do desenvolvimento desse momento, sabendo que existem pontos em que você tem que modificar, existem pontos em que você tem que avançar, existem pontos em que eu preciso retirar da minha agenda e existem pontos em que eu preciso aumentar, metanificar o meu crescimento. Gosto de pensar, mas gosto de pensar produtivamente. Gosto de pensar nesta produção que a minha mente me favorece, entendendo que às vezes esta mente pode me trair. Eu preciso estar muito atento a essas traições. Porque somos nós mesmos que nos traímos. Porque às vezes confiamos muito, às vezes fazemos grandes sonhos, mas sem alicerces. E por isso, a grande dificuldade de entendermos a diferença, de entendermos que há momentos em que eu preciso trabalhar com esta adversidade, penetrar nessa adversidade para desenvolvê-la e produzir nela um novo crescimento. Você é chamado para isso. Você não foi chamado para apenas ser robotizado.
Você não foi chamado para ser apenas um rebanho de pensamentos, mas você foi chamado para produzir pensamentos, produzir crescimentos, mesmo que as crises apareçam. E se você olhar biblicamente, todos os homens em que foram convocados pelo Altíssimo passaram pelas suas crises. Não foi porque Deus os chamou que protegeu-os de não sofrer, de não ter adversários. Porque vencê-los faz parte dessa criação. Vencer as adversidades faz parte dos grandes homens, dos grandes guerreiros, das grandes mulheres que venceram na história. E por isso é contado as suas vitórias. Por isso livros e mais livros são escritos. Em outros são colocados frases, pensamentos referente a essas vitórias bíblicas. Porque é lá que está a nossa vitória. Foi lá que Deus deixou para que cada um de nós, imbuído dos seus pensamentos, ao ler, produzissem dentro de cada um esse potencial. E quando colocamos este potencial em primeiro lugar, quando colocamos a potência de Deus nas nossas vidas, nós sabemos os resultados. Pode até demorar, mas ele chegará. E você é prova disso. Você está aqui porque você produziu esse vencedor. Quantas crises você passou? Quantas crises nós tivemos que encarar e vencemos? Estamos aqui. Essa que se coloca diante de você é só mais um resultado do seu crescimento. Você verá a derrota dessas crises. Você verá a derrota dessas crises. E você cantará as suas vitórias. O mundo vai escrever a sua história. Sua família vai fazer referência à sua história. Porque você não desistiu. Você pensou, mas você existiu. Ao contrário daqueles que pensaram e desistiram. Por isso, nós sabemos que tem algo muito grande para cada um de nós. Basta que conecte o teu pensamento com aquilo que a palavra de Deus escreveu ou está escrito. Está escrito para que você seja um grande vencedor. Deus te abençoe.